Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, no pôr do sol do dia 1º da semana, domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Programa Luz da Vida pela 50ª vez dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos, as derradeiras realidades, aquelas que sucederão a nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65 programas, ao tema do inferno 28 programas e com esse ao tema do paraíso 50 programas. Somente sobre o purgatório, com esse 13 programas. Totalizando todos os programas dedicados aos novíssimos, 172 programas. Sim, eu disse 172 programas. Isso significa todos os domingos, sem repetição, um atrás do outro, 3 anos e meio, estudando esse argumento tão fascinante. Verdades esquecidas em muitos ambientes e para muitas pessoas. Tratar daquilo que integra o último artigo do Credo, creio na vida eterna. Retomamos com Santa Catarina de Gênova, que escreveu um tratado sobre o purgatório. Esta mística da Idade Média, uma santa italiana, esteve no purgatório e depois disso ela deixou para nós esse tratado que descreve o que é o fogo do purgatório, o que significa a purificação final, o estado das almas do purgatório, o sofrimento delas em purificar-se das sequelas do pecado, da ferrugem do pecado, as consequências do pecado, estando elas, todavia, na graça de Deus, tendo a certeza da sua salvação. Voltemos então a Santa Catarina de Gênova e vamos agora compreender nas palavras dela que aquilo que ela escreveu, ela vai dizer de forma muito bonita e muito humilde também. Quando Deus revela as coisas para a gente, Ele revela as coisas para que nós compreendamos aquilo que Ele revela de acordo com a nossa capacidade. Os pastorinhos em Fátima, garotos de 10 anos, 11 anos de idade, Lúcia, Jacinta e Francisco, eles tiveram a visão do inferno. Mas é a irmã Lúcia quem coloca isso por escrito, descreve na visão a terceira aparição em Fátima, no mês de julho, 13 de julho, ela descreve com a capacidade dela. É verdade que ela escreveu muitos anos depois, ela já era adulta quando colocou por escrito aquilo que ela viu quando tinha 10, 11 anos de idade. Mas a descrição, o que está escrito de acordo com a capacidade de pensar do vidente ou da vidente, daquele que viu, que experimentou no êxtase aquela aparição. E Santa Catarina vai dizer precisamente isso, a impressão que ela teve. Mas se Deus quis que ela estivesse no purgatório e quis que ela escrevesse e deixasse isso para nós, é porque, apesar de a sua capacidade limitada, é verdade, de escrever aquilo que ela viu, nós lêssemos aquilo que ela escreveu. Não foi um anjo, não foi a um anjo que Deus manifestou o purgatório, mas a uma criatura humana, como todos nós. E eu queria que você estivesse bem atento a esse parágrafo 16, justamente para que você percebesse que, para além das descrições que ela colocou por escrito, é a forma como ela entendeu. O que não significa dizer que ela mentiu, que ela aumentou, que ela diminuiu, que aquilo foi fruto de uma imaginação louca dela, foi criatividade dela, de fato não aconteceu, de forma alguma. Aconteceu, ela teve essa visão e escreveu à maneira dela. Exprimiu aquilo que ela sentiu quando presenciou, esteve, vislumbrou o purgatório e, sobretudo, também quando colocou por escrito. Com a palavra Santa Catarina de Gênova, falando dos seus conhecimentos, tudo aquilo, ela já está terminando o tratado dela, e aqui eu considero oportuno que a gente veja a forma humilde
como ela se expressou depois de narrar para a gente tudo aquilo que a gente já viu nesses 12 programas sobre o purgatório. E assim ratifico que é isto que eu fui capaz de compreender ainda em vida, a qual me parece de tanta pobreza que qualquer visão daqui de baixo, cada palavra, todo o sentimento, toda a imaginação, toda a justiça, toda a verdade, parece-me mais mentira do que verdade. E de quando decidi dizer, fiquei ainda mais confusa do que satisfeita. Porque se não me expresso em melhores termos, é porque não os encontro. Tudo o que foi dito aqui, em comparação do que capta a mente, não é nada. Eu vejo uma conformidade tão grande de Deus com a alma, que quando Ele a vê naquela pureza em que a criou, dá-lhe, certo modo atrativo, um ardente amor que seria suficiente para aniquilá-la, embora ela seja imortal. E isso faz com que a alma de tal forma se transforme no próprio Deus, que não parece, mas que é Deus. Ele continuamente vai atraindo-a, atraindo ela, inflamando-a no seu fogo, e não a deixa nunca, até que a tenha conduzido àquele ser primitivo, ou seja, para aquela perfeita pureza na qual ela foi criada. Primeira coisa, ela foi humilde ao dizer que depois da visão que ela teve do purgatório, ficou mais confusa do que satisfeita. E se compreende por quê? Nós estamos aqui na Terra, não estamos acostumados, não temos uma experiência de uma condição, primeiro, em que somente a alma é protagonista, o corpo não. Então, para uma pessoa que até aquela idade, até aquele dia, está acostumada a experimentar e descrever atos, ações de pessoas de corpo e alma, você está no purgatório onde ninguém tem corpo, somente a alma. Isso causa uma certa confusão. Atenção, fiquei ainda mais confusa que satisfeita. Ela disse confusa, não disse doida. Ela disse confusa, não disse lelé do Kengo. Sim, porque é um outro parâmetro, é uma outra dimensão. É uma dimensão que não está relacionada com o tempo. Portanto, eu acho aqui um ato de humildade dela, satisfeita não, mais confusa que satisfeita. Ela não disse que não ficou satisfeita, disse que ficou mais confusa que satisfeita. Porque quando você descreve uma coisa da qual você já teve experiência e com a qual você tem uma certa familiaridade, não é difícil você colocar por escrito. Mas quando você está num lugar, chamemos o purgatório, é uma condição, mas o lugar, entre aspas, em que ninguém tem corpo, você só enxerga as almas, e a forma de enxergar uma realidade espiritual certamente já causa um embaraço na sua mente. Sim, qualquer esforço que nós façamos agora para imaginar uma alma que não esteja unida ao corpo, isso causa uma certa confusão. Por favor, qualquer descrição que alguma pessoa venha a fazer da alma, e isso é uma verdade, a alma subsiste, esse elemento espiritual após a morte, ele se liberta do corpo, é a doutrina da igreja, ele se separa do corpo e se apresenta diante de Deus. Imaginar a alma um ser espiritual com a nossa dimensão física, corpórea, na nossa cabeça, não é fácil. Por isso ela foi extremamente honesta. Ela não descreveu em nenhum momento do seu tratado dimensão, altura, largura, peso das almas, por favor, não. Ela descreve o sofrimento delas, a dor delas, a alegria delas, a felicidade delas, o tormento que elas experimentam. Depois, se ela está no purgatório, se ela vislumbra o que as almas sentem. Deus permitiu que
Santa Catarina tivesse como que ela sentisse o que as almas do purgatório sentiram. Portanto, de certa forma, ela sai de si para sentir o que as almas sentem. Isso causa uma certa confusão. Fiquei mais confusa do que satisfeita. Por outro lado, se o que ela escreveu foi para nós precisávamos desse elemento, ainda que, aspas, imperfeito, mas não mentiroso. Imperfeito pela linguagem. É a linguagem de uma santa, de uma época que não é a nossa, que teve uma formação própria, que tinha uma forma de conceber o mundo, Deus, as pessoas, os novíssimos, etc. Mas que Deus se utilizou dela como, aliás, se utilizou de qualquer vidente. Santa Margarida Maria Alacoque, ao descrever o amor misericordioso de Jesus. Todos os santos místicos, Santa Bernadette Sobiru, em Fátima, Irmã Faustina Kowalska, na Polônia, o amor misericordioso de Deus, Jesus misericordioso, etc. Todos eram contextualizados. Apesar disso, escreveram. Apesar disso, narraram. E Deus considera isso para além da fragilidade de vocês, para além da capacidade ou incapacidade, para além da fragilidade, da limitação de vocês. Coloquem por escrito. Para que nós, os leitores, tivéssemos um conhecimento. Pois bem, está terminando o nosso primeiro bloco. Esse parágrafo eu considero importante para que nós não façamos uma leitura com categorias atuais, exigindo da santa termos técnicos que hoje existem e que no tempo dela não existiam, que nós nos acomodemos, entre aspas, à formação, ao intelecto dela, à formação que ela teve, a visão subjetiva, sim, que ela teve daquilo que ela experimentou. E cada descrição de um fato é a descrição de uma pessoa, com tudo aquilo que essa descrição comporta de limitação, de imperfeição, até certo ponto, na forma como se escreve as palavras, os termos que ela utilizou para descrever aquilo que ela presenciou. E nisso ela foi muito humilde a dizer, é isso que eu fui capaz de compreender. Vocês me perdoem pela forma como eu me expressei, mas são as minhas impressões. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, retomaremos Santa Catarina de Gênova, o seu Tratado do Purgatório. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Está começando o nosso segundo e último bloco, depois desse breve intervalo, do 50º programa Luz da Vida, dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos, as derradeiras realidades que sucederão à nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65 programas, ao tema do inferno 28 programas, ao tema do paraíso 50 programas com esse. Somando tudo, sabem quantos programas fizemos? 172, dedicados somente aos novíssimos. Verdades que em certos ambientes da Igreja Católica andam bastante esquecidos. Com Santa Catarina de Gênova, que teve a visão do purgatório e colocou essa visão que ela teve, ela foi transportada em êxtase para o purgatório, ela escreveu o Tratado do Purgatório, um livro não muito grosso, um livro pequeno, onde ela descreve aquilo que ela viu. Ela viu as penas do purgatório, o fogo do purgatório. Ela viu as almas penadas no purgatório, almas benditas, por outro lado. E ela descreve com minúcias o que é verdadeiramente essa purificação final.
Agora, nós vamos citando o parágrafo 17, um parágrafo da mais alta relevância do Tratado de Santa Catarina. Por quê? Porque é o tratado que fala do tormento de um amor tardio. Tormento de um amor tardio. Quem pode dizer o que esse tema, qual é o santo que viveu no pecado durante muitos anos e depois que se converteu, refletindo sobre a sua vida pregressa, a sua vida de pecado, usou essa expressão, tarde te amei. Sim, se você pensou em Santo Agostinho, na sua obra As Confissões, você acertou. Tarde te amei. E quando você faz uma reflexão sobre a sua vida, o período de trevas, o período sem Deus, o período afastado de Deus, na ótica agora de um coração convertido que tem a consciência da grandeza, da beleza, da magnitude, da incomensurabilidade do amor de Deus, e você olha para trás e diz, quanto tempo eu perdi? Como isso me faz sofrer? Eu podia ter aproveitado aquele tempo para amar mais a Deus, para evitar o pecado, para fugir das vaidades do mundo, para procurar crescer em santidade, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, e não o fiz. Me apeguei a tanta futilidade, procurei tanta mundanidade, desperdicei tanto o meu tempo. Estraguei tanto os dons e os talentos que Deus me deu com aquilo que não saciou. Tarde te amei. Se aqui na terra essa reflexão causa sofrimento, quanto tempo perdido. Oh, meu Deus! Se eu soubesse, eu não perderia esse tempo. Se eu soubesse da futilidade que é o pecado, da transitoriedade dessa vida, da ilusão daquilo que eu busquei sofregamente para me realizar, achando que ia me realizar, quando na verdade foi uma grande vaidade. Se isso aqui na terra traz sofrimento, o sofrimento por ter desperdiçado o tempo, por ter passado o tempo e pelo fato de esse tempo ter sido mal aproveitado. Se isso aqui na terra causa sofrimento, no purgatório multiplique isso por uma quantidade indizível. E isso também integra o sofrimento das almas no purgatório. Quer ver? Você vai ver. Quer sentir? Eu não sei se você vai sentir, nem sei se eu vou sentir, mas Santa Catarina coloca por escrito para tentar, e pelo menos no meu caso, lendo esse parágrafo 18, eu acho que ela conseguiu se expressar bem a ponto de eu compreender que o amor tardio é um amor que sofre. Hoje eu amo aquilo que outrora eu odiei. Hoje eu valorizo aquilo que no passado eu não valorizei. Hoje eu estimo aquilo que outrora e durante tantos anos eu não estimei. Não posso mais recuperar o tempo não volta. Eu estou reconciliado com esse amor que me purifica, que me purga, mas é uma dor tremenda por ter desperdiçado o meu tempo, por não ter amado o amor que sempre me amou. E hoje eu o vejo de uma outra forma. E hoje eu compreendo como ele é belo, como ele é eterno, como ele é infinito, como ele é puro. E não merecia, de minha parte, que eu desperdiçasse o meu tempo com outras coisas. Que eu não o visse, que eu não o abraçasse, que eu não vivesse para ele. Com a palavra Santa Catarina de Gênova, num dos parágrafos mais bonitos, descrevendo o purgatório. Quando a alma, pela visão interior, se vê assim atraída por Deus com tanto fogo de amor, que resulta em sua mente, se sente derreter toda no calor do amor do seu doce e ardente Deus. E ver que Deus,
apenas pelo puro amor, nunca deixa de atrair e trazê-lo para a sua total perfeição. Quando a alma vê isso, manifestando-se Deus com a sua luz, quando encontra em si mesma o impedimento que não permite que ela siga essa atração, aquele olhar unitivo que Deus a dirigiu para atraí-la, e quando, com aquela luz que lhe faz ver o que realmente importa, está presa para poder seguir a força atrativa daquele olhar unitivo, se gera nela a pena que sofrem aqueles que estão no purgatório. E não é que elas façam consideração de sua pena, mesmo que na realidade seja muito grande, mas que a estimam, sobretudo, a oposição que se encontraram contra a vontade de Deus, que a veem claramente inflamadas de um extremo e puro amor para com elas. Ele as atrai tão fortemente com o seu olhar unitivo, como se não houvesse outra coisa a fazer a não ser isto. Por isso, a alma que vê isso se acha em outro purgatório maior que o purgatório, a fim de se livrar mais rapidamente daquele impedimento. Ali se lançaria dentro, pelo ímpeto daquele amor que a deixa em conformidade a Deus e à alma. Não, aqui eu não creio que se deva dizer chorar pelo leite derramado. Quando nós dizemos chorar pelo leite derramado, normalmente nós queremos dizer aqui na Terra, eu fiz uma bobagem, agora eu não posso corrigi-la. Foi feito, foi feito. Não é bem assim no purgatório. No purgatório, eu penso que a frase de Santo Agostinho é precisamente essa: tarde te amei, mas hoje eu te amo. Hoje eu te amo e te vejo cercando-me com teu amor abrasador, com a tua misericórdia que não tem tamanho, diante das imperfeições que eu considero tão grandes, tão duradouras, tão hediondas, apesar de já estar reconciliado contigo, meu amado. Tua presença que me envolve, que me abarca, aqui nesta condição tormentosa, é um tormento por te ter ferido. É um tormento por te ter agredido. É um tormento por te ter abandonado. É um tormento por ter feito pouco caso da tua presença amorosa, da tua misericórdia tão grande, da tua providência que na terra me cercava, me convidava, me exortava, me advertia, me corrigia, e eu, tão burro, tão estulto, tão negligente, tão displicente, não me dava conta disso. E mais do que isso, não só te abandonava, mas como também buscava a felicidade longe de ti. Eis o resultado? Sim, olho para trás, não posso de forma alguma reparar o mal que eu cometi, mas parti desta vida reconciliado contigo. Sim, tu tiveste misericórdia de mim, perdoaste todas as minhas faltas, mas as sequelas ainda estão aqui. E por isso, tu ao mesmo tempo me atrais, isto é, eu me sinto atraído por ti, tu me envolves, pela tua ternura tão grande. Porque apesar de eu te ter ofendido tanto, de eu te ter magoado tanto, de eu te ter desprezado tanto, tu tiveste compaixão de mim. Ao me perdoar, estás tendo compaixão de mim ao abrasar as sequelas do meu pecado, dos meus pecados. Eu vou repetir essas 3 expressões: ferrugem do pecado, deformidades causadas na alma pelo pecado e as pequenas faltas leves. Alguém pode até insistir, mas por tão pouco você sofre tanto? Nós não temos nesta terra a dimensão do amor de Deus, a não ser quem vive na graça de Deus. Esse que é puro de coração, este vê Deus na magnitude da sua glória e compreende muito mais do que aqueles que não estão na graça de Deus. Quão bom é Deus, quão infinitamente Ele deve ser amado, quão constantemente,
continuamente, ele merece ser honrado, louvado, bendito. Ele merece glória, poder e majestade que nós tributamos a ele na vida da graça. E quem tem consciência disso, olhando para o seu passado, sabendo que desperdiçou tanto tempo da sua vida terrena e não pôde dar devidamente aquilo que Deus merecia receber, e hoje, mesmo arrependido, purificando-se no purgatório, ele compreende que essas sequelas, que essa ferrugem, na verdade, ainda são causa de sofrimento para ele, porque ainda é um empecilho para que ele entre na glória do céu e por isso sofre por estar sendo purificado dessas imperfeições que, por outro lado, demandam um abrasamento da justiça de Deus ao extremo. No céu não entra nenhum vestígio de imperfeição, ainda que seja sequela do pecado, ferrugem do pecado. Está terminando mais um encontro, desejo a você uma semana abençoada. Não terminamos de estudar o purgatório. Até domingo que vem com Santa Catarina de Gênova. Um grande abraço e Deus abençoe sua vida.